Olá pessoal, vamos fazer a primeira videoaula do nosso curso de Lógica de Programação do curso Técnico em Informática para a Internet. Então a gente vai usar o Dev C++ para trabalhar com linguagem C. Então vou abri-lo. A gente primeiramente tem que criar um novo projeto. Então a gente vai aqui em File, New Project. Escolhe Console Application, C Project. Aí vou colocar o nome do projeto. A primeira aula a gente vai tratar de entrada e saída de dados. Então eu vou colocar aqui o nosso projeto como o nome como entrada e saída, só por uma questão de nome para a gente saber que se trata dessa aula de entrada e saída de dados, certo? O interessante aqui é, eu recomendo salvar os projetos na área de trabalho ou em algum outro lugar que o computador tenha acesso para modificar os arquivos. Então, ou na área de trabalho ou nos documentos, nos meus documentos, tá? Bom, quando a gente abre o Dev C++ e cria um projeto, ele vai vir com esse início de projeto criado automaticamente, tá? Essas aqui são as bibliotecas, tá? Vou colocar aqui em comentário, tá certo? Então, quando eu coloco barra barra, é um comentário. Então, aqui são bibliotecas, aqui são os comandos que vão buscar as bibliotecas, tá? Esse aqui eu posso tirar, esse aqui é um comentário que foi colocado automaticamente, tá? Então, eu vou pôr um outro comentário aqui, que é o início do programa, tá? Bom, então o nosso programa ele vai vir daqui até aqui embaixo, tá? O que é o return 0? O return 0 é um comando que tem que ficar por último para que ele seja finalizado da forma correta, tá? Então, primeiro passo para a gente fazer um programinha, né, é a declaração de variáveis, tá? Então, vou colocar aqui. Um outro detalhe, não é bom colocar acento porque em algumas máquinas isso não vai dar certo, tá? Com a compilação. Então eu vou fazer uma declaração de variáveis. Então, primeiramente, se eu quero declarar uma variável inteira, eu coloco int e vou chamar ela de número, certo? Então aqui eu tenho uma variável do tipo inteiro, espaço, número. Então o número é o nome da minha variável. Então aqui eu tenho declaração de variável, uma variável inteira, chamada número, tá? Então aqui a gente fez a declaração da variável e vamos supor que o usuário tem que entrar um valor nessa variável, que a variável é um espaço de memória que quando a gente faz a declaração ela não tem nada. É um espaço de memória sem valor associado. Então eu vou associar um valor, tá? Que seria, por exemplo, 0. Então inicializei com 0. Então o igual quer dizer atribuição. Então o número está sendo atribuído o valor 0. Tá certo? Então agora eu vou fazer o meu primeiro comando de escrita. Então eu vou vir aqui, eu coloco a função printf, tá? Eu vou colocar um comando de
saída de dados, que é o printf. Então, o número tem como valor número. Bom, o que foi feito aqui? Existe aqui um comando que chama printf. Ele vai começar com abre parêntese e termina com fecha parêntese, ponto e vírgula. Entre aspas, eu tenho o texto que vai aparecer. Então vai aparecer esse texto na tela. O número tem como valor porcentagem D. Mas porcentagem D não vai sair como texto. Ele é um código que indica a formatação de um número inteiro. Então a ideia é a variável número, o conteúdo de número aparecer aqui no lugar de porcentagem D. Tá? Então vamos fazer a compilação. Execute compile. Ele vai pedir para salvar de novo. Ele vai fazer aí a compilação. Aí depois eu rodo o run, que é o comando F10. Então apareceu, o número tem como valor 0. Tá? Esses aqui embaixo são mensagens do próprio compilador, não fui eu que coloquei. Então o número tem como valor 0. Então aqui a gente fez a primeira saída de dados. A gente colocou um número e uma mensagem para apresentá-lo. Certo? Então, vamos supor agora que ao invés do número ser atribuído, eu quero que o usuário entre com o número. Então, eu vou colocar um outro printf. Digite um número, porque o usuário vai digitar um número. Aí, logo abaixo, a gente tem que colocar um comando para que o nosso usuário entre um valor de maneira alternativa ao que estava anteriormente, que era número recebe 0. Então, o comando aqui para entrar valores é o scanf, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, como trata-se de um número inteiro, eu tenho que colocar o porcentagem D. Depois, eu preciso colocar aqui o nome da variável, número. E tem um detalhe que sempre é esquecido, é o e-comercial aqui. Tá? Se você não colocar o e-comercial aqui, provavelmente vai dar um erro. E na verdade vai dar um erro e é um erro que o programa fecha. Então, enfim, aqui a gente tem declaração de variável. Aqui a gente tem mensagem para o usuário para digitar um número. Tá? Aqui comando para o usuário para pegar o valor que o usuário digitar e armazenar dentro da variável número. Por fim, esse aqui a gente já viu, é o comando para imprimir na tela uma mensagem com o valor da variável número. Então, a gente vem aqui, eu vou aproveitar e fazer esse aqui, são dois comandos ao mesmo tempo, é o compilar e o rodar. Tá? Então ele vai compilar, aqui em cima ele está mostrando o status que está compilando, agora já está executando. Tá vendo que agora
olha o que aconteceu. Digite um número, que é essa mensagem para o usuário digitar um número. Então, eu vou colocar, por exemplo, 6. Então, o comando scanf já pegou e já passou para o número. Aí aqui, o número tem como valor porcentagem D. Número vai vir por porcentagem D. Então, o número tem como valor 6. Tá certo? Então, se eu rodar novamente e colocar, por exemplo, 23, o valor tem como número 23. Tá certo? Bom, então essa é a nossa primeira videoaula. A gente está tratando de entrada de dados, que seria o scanf, e saída de dados, que é o printf em linguagem C. Tá certo? Até a próxima videoaula.